Contaminação memética. Tenho certeza que já chegou essa contaminação aí no seu grupo, na sua família, no seu negócio. Vamos falar sobre isso? Contaminação memética. É um nome meio esquisito, talvez por ser memética você já pense nos memes, nessa linguagem de internet, né? Mas não é exatamente sobre isso. Esse papo que eu quero ter contigo é uma das coisas que a gente vai estudando e descobrindo nomes para alguns conceitos que às vezes a gente até já reconhece. E um dia desses na aula, o professor tratou disso e falou bastante com a gente sobre a teoria da higienização da ideosfera e a contaminação memética. E eu falei, caraca, a gente precisa falar disso no canal. Por quê? Porque a gente precisa ter consciência de que as nossas relações estão contaminadas, sofrem com essa contaminação memética. Então vamos falar sobre isso. Hoje vem comigo que esse papo vai ser bacana, ali leve, como sempre, a gente batendo papo aqui, conversando, vou trazendo as minhas ideias e você deixa aí nos comentários se está fazendo sentido ou não para você. Já quero te convidar, inclusive, para deixar já seu like aqui nesse vídeo, ou se inscrever no canal. Muita gente assiste e não se inscreve, mas deixa aqui, compartilha com pessoas que também estão melhorando o seu dia a dia, fazendo a sua jornada de autoconhecimento e autoliderança e elevação. Vamos fazer isso juntos. Quanto mais gente disposto a se observar e melhorar o seu dia a dia, melhor para todo mundo, né? Inclusive, quando a gente fala de contaminação memética. Quando mais pessoas têm noção do que é a contaminação memética, talvez a gente possa juntos melhorar a nossa ideosfera. Vamos lá? Esse conceito da teoria da higienização da ideosfera é o conceito de 2018, se eu não estou enganada, elaborado pelo Dr. Tiago Cavalcante Tabajara. Dr. Tiago é um especialista em marketing, neurociência e estudos sociais, assim, e ele traz essa ideia de que a gente precisa entender o que é a ideosfera. Então vamos lá. Ideosfera é como se fosse um conjunto de ideias, um conjunto que agem ali num grupo social. Que grupo social? A sua família, por exemplo, tem uma ideosfera. Quando você está falando de uma empresa, essa empresa tem uma ideosfera, tem uma cultura. Vamos achar alguns nomes para você ir entendendo, sabe? Não tem algo assim, aquele clima, né? A gente às vezes fala, não, precisamos melhorar o clima organizacional. O que isso significa? Como está a vibe das pessoas ali? O que elas pensam? Como são as conversas? Como são as relações? São saudáveis? São de assédio? Não, as pessoas trabalham bem, elas têm liberdade para conversar, elas têm liberdade para serem quem elas são, ou não, é um ambiente opressor, onde as pessoas não conversam, não falam, não se sentem abertas a mostrar sentimentos ou quem elas são. Às vezes a gente conhece algumas empresas onde o ambiente é bem hostil, um tentando passar a perna no outro, as pessoas não confiam umas nas outras. Pois bem, cada uma delas tem sua ideosfera. E aí a contaminação memética ela acontece quando? Como? Quando nessa ideosfera as ideias que circulam por ali, elas são repetidas com tanta frequência que elas acabam se tornando comuns e até normais, assim, elas se normalizam ou passam a, inclusive, te contaminar. Então, vamos dar alguns exemplos. A gente aqui, vou falar da ideosfera de onde eu estou colocada, né? A gente trabalha numa empresa, nosso estúdio, nossa empresa aqui de comunicação, fica dentro de um hub onde tem outras tantas empresas que trabalham por aqui. E aí a gente começou um movimento, um processo de busca por saúde. Então, ao mesmo tempo, 2 ou 3 pessoas começaram a ir para a academia e falar disso e trazer para o seu dia a dia, e começou a incentivar outras também a fazer isso.
E agora a gente já tem um grupo grande de pessoas que estão indo para a academia, estão fazendo exercício, outras que estão pensando em como fazer e trazer uma rotina de exercício para o seu dia a dia. Então isso é um movimento que começou nessa ideosfera e foi ganhando força, né? Mas a gente pode ver isso acontecer também de outras formas. Então, tem alguém que tem uma desavença, já outra hipótese, né, não daqui, mas é hipotético mesmo, tem uma pessoa que tem uma desavença dentro do seu núcleo familiar, e essa pessoa que tem essa desavença com outra pessoa do núcleo familiar começa, então, a repetir algumas coisas sobre aquela pessoa, a pessoa B, a pessoa A começa a repetir para várias outras pessoas desse núcleo familiar aquilo sobre a pessoa B, a ponto de talvez isso se tornar um pensamento constante no restante do núcleo familiar, né? Então, a gente vê coisas desse tipo acontecendo o tempo todo em todos os lugares. Então, quando você está num grupo e começa-se a falar que aquilo é normal, pode ser que no primeiro momento role um estranhamento, se para você não é, mas você vai assistir tantas vezes aquilo acontecendo e ouvir tantas vezes aquela ideia que daqui a pouco o seu cérebro já não cause mais estranhamento. O seu cérebro já lide com aquilo como uma coisa normal, como ok, entende? Então, eu já tive esse momento. Em um dado momento, a minha ideosfera era muito agressiva, tinha uma linguagem muito agressiva, muito, como que eu posso dizer, de grosseria mesmo, assim, as pessoas à minha volta, e eu também achei que aquilo era o jeito de falar com as pessoas. E eu agia com grosseria e não percebia que muitas vezes era arrogante ou que eu estava faltando tato para lidar com as pessoas, né, que eu não estava considerando as emoções das outras pessoas. E aí eu precisei trabalhar isso, sabe? Deixa eu me atentar. E eu só tomei consciência de verdade quando eu me afastei daquele núcleo. Quando eu saí daquele núcleo, daquela ideosfera, eu consegui perceber que eu estava normalizando coisas que não eram normais. Eu estava normalizando atitudes, pensamentos, palavras que não eram normais, né? Então, eu estava contaminada, né, por aquela ideosfera. E isso acontece o tempo todo. Então, é importante que a gente pense mesmo em como está a saúde das ideosferas das quais nós fazemos parte. Porque nós fazemos parte de muitas ideosferas, né? Ideosfera familiar, a ideosfera do trabalho, a ideosfera, de repente, do grupo social de amigos onde nós estamos inseridos, de fé, de saúde, enfim. Nós temos muitas ideosferas diferentes dos quais nós fazemos parte. Da classe, né, do colégio, da escola, enfim. Tem muitos grupos onde nós estamos inseridos e tem ideosferas imperando em cada uma deles. E aí, o quanto você consegue sair ileso dessas ideosferas? O quanto realmente de ideias suas você tem ou quanto você está contaminado por essas ideosferas? Você consegue perceber a diferença entre elas? Quais são realmente? Que coisas você naturalizou por conta das suas ideosferas? E será que você está inserido em ideosferas que estão te trazendo realmente pensamentos positivos? Que estão construindo coisas bacanas ou estão destruindo alguns conceitos interessantes que você já tinha? Você consegue fazer essa análise? Acho que é importante a gente tomar consciência dos processos para que a gente, então, possa fazer escolhas mais saudáveis para nós mesmos, sabe? Então, essa ideosfera do qual estou inserida aqui está me adoecendo, me trazendo um ritmo de vida que eu não desejo, que não está me fazendo bem. Ou estou convivendo com pessoas aqui que repetem tanto algumas coisas tão grosseiras, tão retrógradas, que eu já estou até achando que é normal, que já não me afeta mais, que eu escuto e isso já não me dá mais um arrepio na coluna.
sabe? Tome cuidado com isso, traga para a sua consciência e analise quais são as contaminações de ideosfera que você já trouxe para o seu dia a dia e se elas estão te contaminando para o bem ou não. Porque muitas vezes a gente assimila coisas boas e outras nem tanto. A gente normaliza coisas que talvez não pudessem ser normalizadas. E aí, ter consciência disso já é um grande passo. Muitas vezes você não vai conseguir sair daquela ideosfera. Está posta, sua família está posta, o trabalho talvez tenha uma ideosfera que não seja tão interessante, mas que você precisa passar por ele. Mas aí tomar consciência disso já cria um caminho no seu cérebro para que você consiga observar e não ser contaminado com tanta facilidade. Mas já te digo aqui que apesar disso, você precisa fazer boas escolhas. Porque mesmo que em algum momento você fale assim, opa, isso aqui não vai me contaminar, essa ideia não é minha, essa ideia é da ideosfera, mas eu não concordo com ela, não vai mudar a minha mente por conta disso. Tomou consciência? Que bom. Só que se você se mantiver nessa ideosfera, cercada dessas pessoas com essas ideias, isso vai bater tanto na sua mente que daqui a pouco o seu cérebro não vai mais perceber quando essa ideia chegar, tá? Então, o nosso cérebro ele trabalha de um jeito bem interessante, que faz todo sentido a gente aprender como ele trabalha para que a gente lide melhor com aquilo que chega pra gente e com as nossas escolhas conscientes. Mas, como poucas das nossas escolhas realmente são conscientes, boa parte delas, a imensa maioria delas, são escolhas que a gente faz até inconscientemente. Cuidado com a ideosfera, cuidado com a contaminação memética da ideosfera que você está inserido. Faz sentido para você? Conseguiu identificar no seu dia a dia ideosferas diferentes? Está se contaminando? Ou será que você está contaminando as outras pessoas? Isso pode ser uma boa também. Leve para a sua ideosfera coisas boas. Leve bons assuntos, boas pautas, repita coisas positivas, sorria muito, esse tipo de coisa também contagia. E aí, se a gente contaminar as pessoas à nossa volta com coisas positivas, quem sabe a gente reequilibra as ideosferas que não estão assim tão positivas. Vamos lá? Melhorar a nossa ideosfera, melhorar como a gente trabalha com a nossa mente e assim elevar os nossos dias? Espero que tenha feito sentido para você e se for assim, te espero por aqui no próximo Eleve-se.